me sinto muito bem. É aqui que Nós sabemos que muitas coisas, Pai, Tu já tem nos falado, Tu já tem ministrado ao nosso coração aqui nesse culto, mas nós Te pedimos, continua, Senhor. Continua falando com cada um de nós, continua ministrando ao nosso coração a Tua verdade, a Tua vontade, para que nós possamos aprender mais um pouco de Ti, para que nós possamos amadurecer nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. É uma alegria estar aqui com cada um de vocês. Amém? E a palavra que o Senhor ele tem ministrado aos nossos corações durante essa semana. Na verdade, já faz mais de 2 semanas que Deus ele tem ministrado a respeito de maturidade ao meu coração, amém? E eu creio que é da vontade de Deus, amém? Que nessa manhã a gente possa meditar um pouquinho a respeito disso. Maturidade significa estar numa fase adulta. Maturidade significa ter experiência. Maturidade significa ser desenvolvido pessoalmente. Maturidade significa também ser comedido. A pessoa comedida é aquela pessoa que ela não sai agindo de qualquer maneira, mas é aquela pessoa que ela pensa antes de agir, ela pensa antes de falar. Isso é ser uma pessoa comedida. E isso é ser maduro. Amém? Então, nós vamos falar sobre maturidade aqui nessa manhã. E eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. Aqui em 1 Coríntios é uma carta onde Paulo, ele trata muito com esse assunto, com a igreja. Ele traz de formas muito específicas a respeito, né, de que essa igreja ela precisava amadurecer, ela precisava crescer. E infelizmente isso não estava acontecendo, amém? Então aqui o apóstolo Paulo ele diz assim, 1 Coríntios 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Amém? Aqui o apóstolo Paulo ele declara assim para a igreja, porém, irmãos, eu não vos pude falar como a espirituais. Ele está dizendo assim para a igreja, eu não pude falar com vocês como se vocês fossem pessoas maduras, pessoas espirituais, amadurecidas. Mas eu falei com vocês como quem fala uma criança. Então nós percebemos aqui algo muito sério que o apóstolo Paulo ele diz assim, ó. Sim, como a carnais, como a crianças em Cristo. Paulo ele coloca crianças espirituais, crianças em Cristo, no mesmo patamar dos carnais. É isso que Paulo está dizendo. Eu não pude falar com vocês como homens e mulheres espirituais, maduros em Deus, mas eu tive que falar com vocês como a crianças, como a meninos em Cristo, como a carnais. Então ele está colocando no mesmo nível, no mesmo patamar, aqueles que são meninos em Cristo e são carnais, eles estão no mesmo patamar. Por que que Paulo ele faz essa comparação? Porque, na verdade, Paulo entendeu o quê? Que o que faltava para aquela igreja, a igreja de Coríntios, era que, na verdade, eles não tinham discernimento espiritual. Eles não haviam amadurecido espiritualmente, então eles não entendiam daquilo que era espiritual e eles não tinham discernimento espiritual. Eles não tinham conhecimento, eles não tinham sabedoria a respeito das coisas espirituais. Assim como a pessoa carnal também não tem. A pessoa que é carnal, ela não entende as coisas do Espírito, ela não tem discernimento. Então, Paulo ele está dizendo, vocês são meninos em Cristo, e eu posso compará-los àquele que é carnal, porque nenhum nem outro tem o discernimento espiritual, é isso que Paulo está dizendo.
E sabe, irmãos, aqui eu entendo que é por isso que muitas vezes as pessoas carnais, aqueles que ainda nem fizeram um compromisso com o Senhor, aqueles que não entenderam que Jesus ele é o único e suficiente Salvador, muitas vezes eles olham para o meio do povo de Deus, eles olham para dentro da igreja e eles percebem que algumas pessoas dentro da igreja, no meio do povo de Deus, estão tendo atitudes igual a deles, que são carnais. É por isso que muitas vezes algumas pessoas que se dizem cristãs, elas têm uma grande semelhança com aquele que não se diz cristão, com aquele que não tem um compromisso com Deus. É por isso essa semelhança, porque nenhum nem outro tem o discernimento espiritual, nenhum nem outro tem experiências com Deus. Então esse é um assunto bem sério que o apóstolo Paulo ele começa a tratar. E no versículo 2 ele diz: leite vos dei a beber e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, e nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Olha o que Paulo está dizendo, ele está dizendo assim: quando nós iniciamos essa caminhada, eu entendi que vocês eram crianças, que vocês recém tinham nascido em Cristo, que vocês eram meninos em Cristo, eu entendi isso. E eu dei o alimento adequado. Eu dei o alimento que era adequado para aquela fase, para aquele nível que vocês estavam. E qual é o alimento adequado para uma criança? Não é o leite? Quando nasce um bebê, o que a gente dá para esse bebê? Não é leite? Mas o leite, ele é o alimento adequado. A criança não precisa de outra coisa. Então, o leite é o suficiente para fazer aquela criança crescer, para fazer aquela criança desenvolver. Então, Paulo ele está dizendo assim: eu dei o que vocês necessitavam, quero leite. Eu dei o alimento certo. Eu dei para vocês o cuidado certo. E agora vocês deveriam estar numa outra fase, recebendo um outro tipo de alimento, um alimento sólido, um alimento mais forte, para que vocês possam desenvolver para uma nova fase. Não é assim na nossa vida natural? Nascemos, né? Você já parou para pensar que você já foi um bebê? Mas a gente vai desenvolvendo na nossa vida natural. E nós vamos passando por várias fases e por várias etapas. E na vida espiritual também é assim. Então é disso que Paulo está falando. E dele diz assim: eu entendi a fase de vocês, vocês eram crianças e eu dei leite, eu dei o alimento necessário. Só que já se passou um tempo no qual esses irmãos aqui, eles deveriam ter evoluído. Eles deveriam já ter, saído da fase de criancinha para uma nova etapa. E Paulo está dizendo, isso não aconteceu. Paulo está dizendo assim: eu queria agora dar um alimento mais forte. Eu queria agora dar algo sólido. Eu queria agora levar vocês a níveis mais profundos do conhecimento de quem é Deus e de quem vocês são em Deus. Porém, eu não posso fazer isso porque vocês ainda não estão prontos para esse alimento. Porque continuam sendo as mesmas crianças. Que triste saber que esse povo aqui, ele não desenvolveu. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12, que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Paulo ali, ele ensina e ele diz assim para aquele povo: desenvolvei, pois, a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver a nossa salvação fala justamente dessas fases que nós passamos dentro do plano da salvação. A salvação, ela inicia quando nós entendemos que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador da nossa vida, ele é o Senhor da nossa vida, e nós confessamos isso numa oração de fé e de arrependimento. É aí que o processo de salvação começa. Depois nós nos batizamos, né, confirmando a nossa fé em Jesus Cristo, mas isso é só o início. O nascer de novo, o nascer em Cristo, é o início do processo de salvação. Mas a Bíblia diz: desenvolva a sua salvação.
Desenvolver a salvação é entender que a salvação é um processo e que nós precisamos nos desenvolver dentro desse processo. Então, nós não podemos ficar sendo essas crianças em Cristo sempre. Nós precisamos desenvolver. Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 5. O escritor de Hebreus também trata esse assunto, ele fala coisas bem semelhantes ao que Paulo falou. Hebreus, capítulo 5. Vamos ler o versículo 11, a partir do versículo 11. Amém? Diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém vos ensine. Que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como os necessitados de leite e não de alimento sólido. Versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? Olha só o que o escritor de Hebreus está falando aqui. Ele está falando algo muito parecido com o que Paulo falou. Ele está falando para esse povo aqui: eu tenho tanta coisa para dizer. Nós temos tantas coisas para ensinar vocês. Mas vocês se fizeram tardios em ouvir. Ou seja, era alguém que sim, já estava na presença de Deus. Já haviam nascido em Cristo. Mas eles estavam se fazendo tardios para ouvir. Ou seja, eles estavam atrasados. Eles estavam atrasados para aquilo que Deus tinha para a vida deles. Eles se faziam tardios para ouvir. Eles se faziam tardios para aprender, para praticar. E daí, esse escritor aqui, ele diz assim: pelo tempo decorrido, olha isso. Pelo tempo decorrido. Ou seja, o que ele está dizendo para esse povo? Pelo tempo que vocês têm de fé, pelo tempo que vocês têm de conversão, pelo tempo que vocês têm já na presença de Deus, no caminho do Senhor, vocês já poderiam ser mestres. Pelo tempo. Vocês já poderiam ser mestres. Vocês já poderiam ser aqueles que estão ensinando outras pessoas. Vocês já poderiam ser pessoas que estão agora cuidando daqueles que chegam. Cuidando dos mais novinhos, ensinando os mais novinhos. Mas ele diz assim: vocês poderiam ser mestres, mas vocês ainda têm a necessidade que alguém vos ensine. E pior do que isso, vocês estão sempre aprendendo as mesmas coisas. Vocês ainda têm necessidade de serem cuidados e tratados como crianças. E o pior de tudo isso é que vocês estão sempre tendo que ouvir as mesmas coisas. Não dá para trazer nada novo, não dá para trazer um alimento mais forte. Deus não pode se revelar de uma maneira mais profunda. Porque vocês sempre precisam ouvir as mesmas coisas e aprender as mesmas coisas. E é por isso que eles não podiam aprender algo novo. Porque as coisas que eram básicas, que eram não, que são, né? Porque era para eles e é para nós também. Porque as coisas que são básicas da vida cristã, os princípios elementares, coisas que vocês já deviam praticar. Coisas, irmãos, os princípios da palavra de Deus, a base, o evangelho simples, coisa que tem que fazer parte da minha vida no cotidiano, dia após dia. Coisas que tem que fazer parte da tua vida dia após dia. E quantas vezes é necessário que a gente aprenda de novo. E aprenda de novo. E aprenda de novo as mesmas coisas.
Sabe, aquela pessoa que às vezes você senta com ela, ela tem um problema, ela tem uma dificuldade. Passa um mês, você senta com ela, ela tem o mesmo problema e a mesma dificuldade. E passa um ano, você senta com ela, ela tem o mesmo problema e a mesma dificuldade. E você tem que orientar ela nas mesmas coisas. Porque é como se essa pessoa, ela andasse em círculos, ela não avança, ela não flui, ela não desenvolve. Quantas coisas na nossa vida nós temos sido assim? Ouvimos a palavra, aprendemos, e daqui a pouco Deus tem que vir novamente e nos ensinar novamente a mesma coisa. Nos ensinar novamente a mesma coisa. Irmãos, é tempo de amadurecimento. É tempo de nós levarmos isso a sério. Deus quer que eu e você venhamos a desenvolver a nossa salvação e nós precisamos focar nisso. Nós precisamos levar isso a sério. Nós não podemos continuar sendo meninos em Cristo. Nós não podemos continuar no mesmo patamar daqueles que são carnais, vivendo sempre as mesmas coisas e tendo que aprender sempre as mesmas coisas. Nós precisamos avançar. Deus tem algo novo para a nossa vida. Deus, Ele quer nos levar a níveis mais profundos. Mas Deus, Ele não pode nos levar a níveis mais profundos enquanto nós não somos capazes de viver o primeiro nível. Você entende isso? Tem o primeiro nível, depois tem o segundo, depois tem o terceiro. Mas ninguém vai para o terceiro se não sabe viver o primeiro. Se não vence os desafios e as dificuldades do primeiro nível. E isso me faz lembrar, sabe o que, irmãos? A passagem de Ezequiel 47. Quando fala de um rio que foi colocado diante do profeta Ezequiel. E a Bíblia diz assim, que aquele homem, que nós podemos dizer aqui que era um anjo, alguém que estava ali guiando Ezequiel naquele momento, quando ele mostra aquele rio para Ezequiel, ele diz assim, Ezequiel, vem aqui que eu tenho coisas para te mostrar. E ele mostra aquele rio de águas purificadoras para o profeta. E a Bíblia diz que aquele homem, aquele anjo, ele tinha na mão um cordel de medir. E ele mediu 1000 côvados. E a Bíblia diz assim, Ezequiel declara, ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. E me fez passar pelas águas. Você entende que foi posto diante de Ezequiel um desafio, um nível no qual ele precisava passar. Quando Deus coloca o desafio, você precisa passar por ele. Enquanto você estiver parado e não passar por ele, não tem um novo nível. Mediu 1000 côvados e me fez passar. E Ezequiel diz que passou por aquele nível. E as águas davam no seu tornozelo. Primeiro nível. A aguinha que só trata os pés. Quando Ezequiel passou, a Bíblia diz assim, e ele mediu mais 1000 côvados. E me fez passar. Quando ele venceu o primeiro, o anjo deu uma nova porção para ele. E ele disse, e me fez passar. Ezequiel passou pelo segundo nível. Águas que davam nos joelhos. Veja que mudou. Ele foi para um novo nível. Ele avançou, mas ele só avançava para o novo nível, só era colocado diante dele um novo nível quando ele vencia o que estava antes. Venceu o primeiro, venceu o segundo, e a Bíblia diz, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar. O problema é que às vezes Deus está colocando níveis à nossa frente, mas nós não estamos passando, e nós precisamos passar pelos níveis. E Ezequiel diz, e ele me fez passar. Ezequiel entrou naquelas águas, e agora eram águas que davam nos lombos. O nível subiu. O nível das águas subiu. Ezequiel estava descendo, Ezequiel estava indo para o profundo. Mas o nível de Deus na vida dele estava subindo. Porque ele estava disposto a passar. Porque ele estava disposto a viver o desafio que estava diante dele. Irmãos, vamos deixar de lado o medo.
Vamos deixar de lado a incredulidade, a falta de confiança. Vamos avançar para aquilo que o Senhor tem para nós. Ezequiel passou o primeiro nível, o segundo nível, o terceiro nível. E ele diz assim, e mediu mais 1000 côvados. E Ezequiel diz, mas agora as águas cresceram demais. E era um rio que eu já não podia passar. Porque era um rio no qual se precisava nadar. Porque as águas eram muito profundas, tinha crescido demais. E aquele homem pega Ezequiel e traz ele de volta lá na margem do rio. E eu fiquei pensando, Deus, por que Ezequiel não nadou nesse rio? Porque ele estava indo tão bem. Mas sabe, irmãos, a questão não é que ele não quis. A questão é que ainda não tinha acesso. O acesso ainda não estava liberado para mergulhar nas águas do rio de Deus. Para Ezequiel não estava. Para nós hoje está. Porque nós vivemos um tempo de derramamento do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele foi derramado sobre toda a carne. Nós vivemos um tempo onde Jesus, ele já declarou há muitos anos atrás, está consumado. No tempo de Ezequiel não estava consumado, então não tinha acesso, era até um certo limite e não dava para avançar. Nós temos um livre acesso às coisas de Deus. Nós hoje temos um livre acesso a tudo aquilo que diz respeito às coisas espirituais e às coisas do reino de Deus. Nós só precisamos estar dispostos a avançar nos níveis que Deus ele tem para nós. Mas isso fala de maturidade, de desenvolvimento. Sabe qual é o problema, irmãos? O problema é que às vezes a gente quer nadar no rio. A gente quer ir profundo, a gente quer mergulhar. Mas a gente ainda está no primeiro nível. Às vezes a gente não venceu o primeiro nível das coisas elementares, dos princípios cristãos. Mas a gente quer nadar no rio. Não dá para nadar quando somente o meu pé está tapado no mar. Ninguém nada na superfície. Ninguém nada, irmãos, quando tem pouca água. Quando está simplesmente os pés tapados, quem é que consegue nadar? No mínimo, a gente vai se machucar. Vença os níveis. Se você está no primeiro nível, vence o primeiro nível. Passa por essas águas. Vai para o segundo, passa por essas águas. Vai para o terceiro, passa por essas águas. Aí sim você vai chegar no lugar onde você vai poder nadar, onde você vai poder se aprofundar, onde você vai poder ter experiências profundas com Deus, coisas que você nunca imaginou. Deus vai fazer na tua vida e através da tua vida. Por isso, muitas vezes a gente olha para o lado e pensa, Deus fala tanto com esse irmão. Olha esse irmão aí fluindo no Espírito. Por que Deus não fala comigo? O irmão está liberado. Está liberado. Como que Deus não fala se o Espírito Santo ele foi derramado sobre toda a carne? Como que Deus não fala se o Espírito Santo ele se move no nosso meio? Ele fala. O problema está em nós. Não queira nadar se você ainda está na beira do rio, simplesmente com os pés tapados. Nós precisamos avançar. Deus tem coisa nova para nós, mas nós precisamos estar disponíveis a isso. E aqui o escritor de Hebreus ainda ele diz assim, o leite é para as crianças, para aquele que não tem experiência. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que têm experiência. Eles têm experiência. Viver a palavra de Deus vai nos dar experiência. Não adianta só ouvir, tem que praticar, é isso que vai nos dar experiência. Irmãos, se nós continuarmos somente ouvindo, somente aprendendo, mas a gente não praticar, a gente não terá experiência. Nós precisamos ter experiências, nós precisamos praticar a palavra do Senhor e as experiências vão trazer maturidade.
aprenda, pratique. Assim vamos adquirindo experiências e vamos nos tornando maduros. Amém? Volta lá para o livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios 3, onde nós estávamos antes. E eu quero aqui falar de algumas atitudes que os meninos em Cristo eles têm. 1 Coríntios 3:3. Acompanha comigo para você poder entender e receber tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, amém? Eu quero, na palavra do Senhor, então, mostrar algumas atitudes que às vezes nós temos que demonstram que nos falta maturidade. 1 Coríntios 3:3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Olha o que o apóstolo está falando. Havendo entre vós ciúmes e contendas, isso não demonstra carnalidade? E lembra que ele está falando do carnal e do menino em Cristo, tudo junto, né? Mesmo patamar. O menino em Cristo, irmãos, é aquele que não consegue vencer os seus sentimentos. A pessoa que não vence os sentimentos carnais, que não vence a sua humanidade, é porque ainda é menino, porque ainda é infantil, porque ainda não está exercitado na palavra. Nós precisamos vencer os sentimentos carnais. E aqui nós poderíamos falar de muitas coisas. Ciúmes, contenda, disputas, invejas, sentimento de inferioridade. Ou às vezes o contrário, sentimento de ser superior aos outros. Isso tudo nos mostra o quanto muitas vezes nós somos crianças, meninos na fé. Quando na verdade nós já deveríamos ter vencido essas coisas. Um exemplo é a disputa. Criança gosta de uma disputa ou não? Já viu a criança disputando os brinquedos? Tem um monte de brinquedo. Aí um chega e pega um brinquedo. E quando chega outra criança, qual é o brinquedo que ela quer? O que já está sendo utilizado, né? O que está disponível, não. Porque a criança, ela tem essa questão da disputa. Nós precisamos amadurecer. Outra atitude, irmãos, de um menino na fé. Efésios 4. Abre aí comigo, Efésios 4:14. E sabe, irmãos, falando ainda desses sentimentos carnais, eu percebo que há uma necessidade de que Deus ele venha agir na nossa alma, de que Deus ele venha curar as nossas emoções. Eu quero te dizer que desenvolver a salvação é ser curado por Deus, é estar num processo de cura, de libertação. E Deus, ele quer curar as nossas emoções, ele quer curar o mais profundo do nosso coração, ele quer curar a nossa alma. Mas o problema é que muitas vezes nós não estamos dando esse acesso para Deus. Às vezes a gente fala da boca para fora, que quer que Deus transforme, que abre o coração para Deus. Mas daí quando Deus quer agir, a gente faz uma resistência. Não resista. Deixa Deus te tratar. Não vamos resistir ao poder de Deus. Não vamos resistir diante do tratamento que Deus precisa fazer na nossa vida. Porque enquanto nós não nos submetermos ao tratamento, enquanto nós não nos submetermos a sermos curados verdadeiramente nas nossas emoções, na nossa alma, no nosso coração, nós não conseguiremos mudanças. E nós estaremos sempre vivendo as mesmas coisas. Entra ano, sai ano, e nós estamos sempre vivendo as mesmas coisas. Abre o teu coração e deixa Deus agir. Outra atitude de um menino, Efésios 4:14. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina,
pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Amém? Para que não mais sejamos como meninos. E olha só o que ele está falando aqui, de que forma os meninos agem. Agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Menino é agitado, é inconstante. Tem horas que o vento sopra para lá, então ele vai junto para lá. Daqui a pouco o vento sopra para cá, então ele vem junto para cá. Porque ele não é alguém constante, ele não é alguém firmado. Ele está aí, né? Para onde o vento soprar, eu vou. Agora o movimento é lá, eu vou para lá. Agora o movimento é aqui, eu estou aqui. Agora estão falando uma coisa bonita lá, eu vou lá. Agora a coisa bonita está aqui, eu estou aqui. E vai indo. Sabe, irmãos, eu entendo que essas pessoas que não conseguem ter uma firmeza na presença de Deus, são pessoas que ainda não entenderam a vontade de Deus para a sua vida. Porque quando eu entendo a vontade de Deus para a minha vida, eu me firmo nessa vontade. Eu me firmo no propósito que Deus tem para mim. E daí pode bater o vento que for, eu estou firmado. Pode surgir o movimento que for, a ideia humana que for, eu estou firmado no que Deus tem. Pessoas constantes são pessoas maduras, que entenderam o propósito, que entenderam o chamado e estão firmados naquilo que Deus tem para a sua vida. Não seja inconstante. Não seja levado de um lado para o outro como um menino agitado. Fala com Deus. Peça para Deus te revelar o que Ele tem para a tua vida e te firma nessa direção de Deus. Te firma na vontade de Deus para a tua vida. E não se desvia disso. Pessoas maduras estão firmadas no propósito de Deus. E aqui ainda diz que essas pessoas, esses meninos, facilmente eles são induzidos ao erro. Facilmente são induzidos ao erro. É muito mais fácil, realmente, persuadir uma criança do que persuadir o adulto, é ou não é? Porque o adulto, né, ele já tem um pensamento firmado. A criança não. Se tu quiser induzir, se tu quiser persuadir, é fácil. E aqui está dizendo que muitas vezes essas pessoas são induzidas ao erro. Porque acreditam em qualquer coisa, porque ouvem qualquer coisa, porque são levados por qualquer vento. E não têm maturidade. São meninos na fé. Então, eu acredito que esses dois versículos, 1 Coríntios 3:3 e Efésios 4:14, já nos dá aí uma boa base de pensamento e de reflexão. Quem eu tenho sido na presença do Senhor? Será que eu estou desenvolvendo a minha salvação? Ou será que eu continuo sendo a mesma pessoa que um dia aceitou Jesus, que um dia se batizou, que um dia chegou querendo transformar, né? Querendo ter a sua vida transformada e transformar outras vidas? Quem eu sou hoje? Será que eu continuo com os mesmos problemas? Será que eu continuo com as mesmas fraquezas? Caindo sempre nas mesmas armadilhas? Repetindo sempre os mesmos pecados? Ou será que eu tenho desenvolvido e eu já tenho vencido algumas coisas? E eu já tenho passado por alguns níveis e eu vou avançando, porque eu quero vencer ainda mais. Né? Quem eu sou, a minha carnalidade, eu quero vencer isso ainda mais com a ajuda do Espírito Santo. Eu quero avançar. Eu quero fluir no Espírito. Eu quero não somente que a minha vida seja transformada, mas que através de mim o Senhor alcance outras vidas. Isso é o pensamento de uma pessoa madura. Então não se acomode dentro do plano de salvação.
Deus quer que eu e você sejamos ativos dentro do plano da salvação. Não te acomoda, seja ativo, se desenvolva, amadureça, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, Ele merece realmente, irmãos. Quero ler com vocês o versículo 15 aqui de Efésios 4, que diz assim, ó. E aqui nós temos um direcionamento para crescer. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Nós somos o corpo e Cristo, Ele é o cabeça, amém? Então, nós somos o corpo de Cristo. E aqui, Paulo, ele já nos dá uma direção, uma luz. Como que eu posso crescer? Seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade. Palavra de Deus. Seguindo a verdade em amor. Não é de qualquer jeito. Não é do jeito que eu acho. Não é do jeito que eu penso. É seguindo a verdade em amor no sentido de que o nosso amor a Deus, ele deve estar acima de todas as coisas. O meu amor por Deus, ele precisa ser prioridade na minha vida, ele precisa estar acima de tudo. Então, se eu sigo a verdade, a palavra de Deus em amor, se eu coloco Deus em primeiro lugar, eu vou crescer. Você vai crescer. Já é um direcionamento. Sigam a verdade em amor e cresçam em tudo. Amém? 2 Pedro 3,18. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Amém? Olha só um outro direcionamento para o nosso crescimento. 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Olha só, antes crescei na graça e no conhecimento. Então aqui nós também temos um direcionamento para a gente atingir a maturidade cristã. Crescer em graça e em conhecimento. Graça é o favor de Deus que está sobre a nossa vida. Essa misericórdia que é renovada a cada manhã. Esse acesso que nós temos a Deus. Esse acesso que nós temos ao reino de Deus, ao reino do Espírito. Isso tudo é a graça que está sobre nós. Crescer na graça fala de crescer justamente nesse relacionamento com o Pai. Fala justamente de crescer nessa comunhão com Deus, de atingir níveis mais profundos de intimidade com Deus. Isso é graça. É a vida de Deus sobre a minha vida. Isso é graça. Mas e o conhecimento? Nós também precisamos crescer no conhecimento. Como que o conhecimento ele é adquirido? Ouvindo a palavra, lendo a palavra, estudando as escrituras. É assim que o conhecimento ele é adquirido. Nós precisamos nos dedicar nisso, na leitura da palavra, no entendimento. Ah, mas eu li, só que eu não entendi. Lê de novo. Mas eu li de novo e não entendi. Então, lê de novo. E ore, peça para o Senhor te revelar, peça para o Senhor te ensinar. Não se acomode se você leu e não entendeu. Queira entender. Busque ajuda com alguém que possa te auxiliar. Mas não deixe o conhecimento de lado. Tem que haver um equilíbrio entre graça e conhecimento. Equilíbrio. Crescer na graça e no conhecimento. A pessoa que cresce só na graça, ela não será uma pessoa madura em Deus. A pessoa que cresce só no conhecimento, ela não será uma pessoa madura em Deus. Então, nós precisamos de equilíbrio, graça e conhecimento. E para encerrar, eu quero voltar com vocês para 1 Coríntios 13, que foi o versículo que o pastor, ele deu início a esse culto. 1 Coríntios 13, 11.
Foi o versículo que o pastor iniciou. E nós vamos encerrar com ele também. Amém? Primeiro Coríntios 13, 11. O apóstolo Paulo declara assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Quando eu era um menino, eu pensava como um menino. Eu falava como um menino. Eu agia como um menino. Mas quando eu cheguei na fase adulta, eu desisti das coisas de menino. Eu deixei para trás, eu abri mão. Perceba que Paulo está nos ensinando o quê? Ei, você precisa decidir. Você quer viver a fase adulta? Então desiste das coisas de menino. Quer viver a fase adulta? Quer viver uma vida madura com Deus? Deixa para trás as coisas de menino. Desiste, abre mão. Quantas coisas na tua vida você olha e você sabe, isso aqui eu já tinha que ter vencido. A gente sabe. Quando eu olho para a minha vida, tem coisas que eu percebo, isso daqui já era para eu ter vencido. Por que isso aqui ainda está aqui? Por que ainda faz parte? Eu preciso abrir mão. Eu preciso abandonar. É uma decisão. É uma decisão. Paulo, ele decidiu. Quando eu cheguei na fase adulta, eu abri mão. Eu desisti de tudo que era de menino. Tudo que era de criança, eu abri mão. Para poder viver a fase adulta. Para poder viver um novo tempo. Uma nova etapa, um novo nível que Deus tinha para a minha vida. Irmãos, se nós não estivermos dispostos a abrir mão de algumas coisas, a desistir das coisas de menino, nós não poderemos viver a fase adulta. Aí a gente se torna aquele adulto que age como criança. Você conhece algum? O adulto que age como criança? O adulto que não é coerente naquilo que fala, naquilo que faz, porque ele é extremamente infantil. Na vida espiritual também é assim. Talvez os anos, o tempo passe e você já vai ser um adulto, mas daí continua com atitude de criança. Não dá. Nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que faz parte de uma criança. Atitudes, pensamentos, falas, e nós precisamos avançar para um novo patamar em Deus. Amém? Fica de pé. Que Deus ele possa ter realmente falado ao teu coração. Que Deus ele continue ministrando comigo e contigo essa palavra, amém? Muito mais do que foi falado aqui. Que o Espírito Santo de Deus ele continue agindo na minha vida, na tua vida, para que todos nós possamos acessar níveis mais profundos em Deus. Uma coisa vou